Se você pudesse definir essa sua trajetória rumo à liberdade financeira em uma palavra ou em uma frase, qual seria? Olha, Te peguei! me pegou. Me pegou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People, o canal que vai te inspirar a fazer coisas grandiosas, como a do nosso convidado de hoje. Você já atingiu a sua liberdade financeira? Já imaginou atingir antes dos 30 anos? Pois é o que o nosso entrevistado de hoje conseguiu. Mas nem pense que ele conseguiu isso porque ele nasceu em berço de ouro, porque foi muito pelo contrário. Ele é administrador, contador e especialista em direito tributário, mas já foi estoquista, borracheiro, atendente de call center, entre outras coisas. Trabalhou nas maiores empresas de auditoria do mundo e conseguiu aquilo que muitos querem a vida inteira. Mas ele conseguiu sim, trabalhando, empreendendo, investindo. E tudo isso antes dos 30 anos. Quer saber como ele fez? Fica aqui. Seja muito bem-vindo, Lucas Marques. Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade aí de me apresentar, contar um pouco aí da minha história. Eu jamais poderia imaginar que todos os objetivos que eu tracei lá atrás eu conseguiria atingi-los antes dos 30. Mas foi exatamente como você passou aí. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar, comecei como borracheiro para pagar o meu colégio particular e as oportunidades foram aparecendo, bastante aprendizado e bastante exposição na área comercial. Então, o grande segredo ali no começo foi esse viés comercial e as vendas. E aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo e eu fui fazendo a transição de carreira, virando estoquista, depois virando vendedor, fiquei ali uns 2 anos trabalhando como call center, atendendo diretamente o cliente. Então foram experiências bastante importantes para que eu moldasse aí a minha forma de trabalhar. Nós vamos passar aqui em detalhes, eu só queria dizer que é um prazer receber você. E essa história que é tão fora da curva, mas que vai inspirar muitas pessoas a entender que é possível. É possível fazer isso sim, trabalhando, empreendendo, dando o seu melhor a cada dia. Mas vamos começar do começo. Bom, você tem 30 anos hoje, mas você começou a trabalhar com qual idade? Comecei aos 14 anos. E você começou como? Qual foi sua primeira função? Borracheiro. Então, dos 14 aos 16 foi minha primeira profissão. Então, trabalhava lá no período da tarde para pagar o colégio particular no período da manhã. Então, segunda a sexta eu saía do colégio, ia para o trabalho, trabalhava aos sábados também e consegui fazer lá um primeiro, segundo ano do ensino médio. Então, até aí você sempre foi brasileiro padrão, lutador. Exatamente. Você não tinha berço de ouro, não tinha nada demais, tinha desde já um desejo de aprender, é isso? Exatamente. E aí, depois que você conseguiu se formar no ensino médio, qual que foi a sua formação depois? Bom, minha primeira graduação foi administração. Participei de um processo seletivo numa empresa chamada BDO, conhecida como Big Five, e lá eles pagavam o meu curso de graduação. Então, eu fiquei lá 2 anos, eles pagando a minha graduação em administração, e logo em seguida eu fui para uma boutique tributária, exerci ali minha função como consultor tributário, e eles concluíram o pagamento me ajudando com a mensalidade, né? Mas depois daí você fez diversos cursos também. Quando chegou mais ou menos em 2014, eu optei por fazer intercâmbio, onde eu fiquei 2 anos fora. Naquele momento eu já estava começando a ingressar no escritório de contabilidade, onde eu seria ali prestador de serviço. E nesses 2 anos fora eu trabalhei numa pequena empresa de contabilidade na Irlanda e foquei 100% em aprender a língua, né? Mas desde que você começou a fazer administração, você já começou uma vida corporativa em grandes empresas, foi isso? Imediatamente. No meu primeiro semestre eu já entrei como trainee, participando de vários projetos, atendendo vários clientes, JBS, Marfrig, Minerva e outros setores do agronegócio.
e estudando, fazendo a graduação no período da noite. E em que momento você começa a investir, Lucas? Porque hoje você é investidor da Bolsa. Eu sou um investidor há bastante tempo, desde 2015. Quando eu retornei do intercâmbio, eu trouxe lá um certo montante e entendi que eu precisaria aprender a alocar esse capital em algum investimento que me traria uma rentabilidade para os próximos anos. Felizmente eu conheci um amigo que já estava na Bolsa há algum tempo, ele me apresentou ali alguns investimentos e eu me interessei bastante principalmente pelos dividendos, que é a remuneração que as empresas pagam para os acionistas. E ali eu vi que, né, sempre trabalhando com números, né, ciências contábeis e tudo mais, eu vi que ali tinha o poder dos juros compostos e foi onde eu foquei desde 2015. Então, mas aí era paralela a sua vida entre grandes corporações e a sua vida de investimentos, correto? O que eu sinto hoje é que falta educação financeira no nosso país. O investimento, ele não deve ser uma profissão ou não deve ser um hobby. Ele é algo que você deve fazer um planejamento financeiro, guardar um certo montante todos os meses para que você tenha uma vida mais tranquila, atinja objetivos como a casa própria, veículo e uma vida estável para a família. Então, a princípio, o meu objetivo era, assim, comprar um apartamento, me casar, né, ter uma estabilidade econômica, né? E dentro dessa estabilidade, como você comentou, né, a gente tem baixa educação financeira, mas entendendo que tendo um trabalho normal e investindo, a gente consegue ir constituindo essas coisas ao longo do tempo. E aí, em um dado momento, você resolve empreender também. A questão do empreendedorismo foi entender que faltava empresas especializadas para dar resposta a todos os questionamentos de empresários em vários setores. Pequenas empresas, médias empresas possuem profissionais na direção, no corpo diretivo, mas que não são especialistas em fazer uma boa administração e principalmente entender um balanço patrimonial, entender fluxo de caixa. Então, enxergando essa falha, essa dificuldade, eu vi uma oportunidade de ser um braço dessas empresas e tentar direcionar da melhor forma possível para ter uma boa governança corporativa e uma estrutura financeira mais organizada. Entendi. E que ano, mais ou menos, você começa com essa empreitada também? Em 2017. A empresa hoje ela está completando aí 5 anos. Atualmente eu tenho em torno aí de 120 clientes pessoa jurídica e mais 70 clientes pessoa física. E aí, entendendo toda essa necessidade do mercado, eu comecei paralelamente, né, trabalhando em grandes empresas, mas paralelamente tocando o meu negócio. Essa teoria eu aprendi lá atrás, que é as duas canoas, né? Você precisa estar com o pé nas duas canoas. Enquanto o seu negócio não dá certo, você fica ali com fixo garantido, com seu CLT, até que as coisas começaram a dar certo e aí, quando você começa a se dedicar, descobrir o seu propósito e se dedicar nele, o resultado é o transbordo. E foi isso que foi acontecendo aos anos, né? Me parece, como você falou, 2014, empresas corporativas, 2015 a gente entra em investimento, 2017 você abre a sua própria empresa. Então são 3 pilares aí em direção a isso. E você ainda sustenta os 3 pilares hoje? Ou tem ou você tirou o pé de alguma canoa? Não, eu ainda permaneço, eu ainda atuo como consultor tributário, sou prestador de serviço. Eu sou sócio de um escritório de contabilidade desde 2013, né? Na verdade, esse escritório de contabilidade, ele ainda é do meu professor da faculdade de administração. Ai, que então, legal! Ele me chamou a princípio como aluno e eu trabalhava paralelamente, hoje eu sou sócio dele. Tenho aí algumas empresas em vários setores e hoje eu sou diretor financeiro de uma construtora aqui na cidade de São Paulo. Então, na verdade, só vem aumentando a quantidade de serviço e know-how para atender aí o meu público. Então, com certeza foi isso que foi te ajudando a construir esse passo a passo, né? E eu sei que você começou a trabalhar muito cedo, mas com que idade você se deu conta de assim, olha, construir um patrimônio que já me deixa
menos inseguro em relação ao futuro? Foi muito natural. Eu me preocupava apenas em trabalhar, em fazer um bom trabalho, atender as expectativas e focar na minha carreira. Então, quando eu voltei da Irlanda, eu fiz ciências contábeis. Junto com ciências contábeis, eu já comecei a fazer a pós em direito tributário. E as coisas foram acontecendo, né? Eu recebia meu salário, eu recebia meus honorários, investia e mal tinha tempo para cuidar dos investimentos, né? Eu tinha a minha estratégia, onde alocar o capital, focada sempre em renda passiva, em dividendos, e voltava para o trabalho, não ficava olhando as contas ou os números. E as coisas foram acontecendo, né? Eu plantei a semente, cuidei da terra e aí germinou, começou a crescer e hoje eu colho frutos. Mas com que idade você se deu conta? Mais ou menos em 2018, ali já fazia uns 3 anos que eu estava investindo, né? Sempre fazendo aportes, sempre reaplicando todos os proventos. E ali eu vi que eu cheguei em determinado nível onde eu poderia traçar novas metas, né? Então, para cada meta que eu tinha e que eu batia por ano, eu fazia uma viagem internacional. Então, em 2015, minha meta era um número. Após bater esse número, eu viajei ali para 3, 4 países na Europa. Em 2016, eu tive uma outra meta batida. Viajei para mais 4 ou 5 países. Em 2018, eu fui para a África. Então, para cada meta que eu traçava, eu me dava aí ao luxo de retribuir com um período de descanso num lugar onde eu iria aprender novas culturas, conhecer novas pessoas e isso foi muito importante, porque eu acabava descansando e voltando com uma energia renovada, né? Então, se isso foi em 2018, estamos iniciando 2022 agora, isso quase 3 anos atrás, você tinha uns 27. Aproximadamente uns 27. Que você já conseguiu colher grandes resultados foram basicamente em 5 anos. 2013 a 2018, quando a gente analisa assim. Isso se deve pela captação de novos clientes, tomou uma proporção muito grande, onde minha carteira cresceu muito rápido, com muitas indicações, e principalmente também pelo crescimento do índice Bovespa nos últimos 4 ou 5 anos, pela quantidade de novos investidores que entraram na Bolsa, pelas escolhas certas, né, para uma estratégia que foi vencedora, e por nunca ter pressa. Eu entendi que as coisas não aconteceriam em 6 meses, 1 ano, e que demoraria de 5 a 10 anos para que os objetivos fossem alcançados. Foram um pouco antes, mas eu ainda olho lá na frente. É inspirador ouvir isso, Lucas, porque desde bem cedo, e como você falou, ser muito focado em 5 anos, comparado ao padrão da média brasileira, isso é muito inspirador, porque às vezes as pessoas, elas querem o resultado imediato, elas não querem plantar uma semente e esperar o tempo de fazer a colheita lá na frente, né? E aí, para acabar, Lucas, eu sei que tem muita coisa ainda dentro da sua trajetória, né? E tudo, mas eu queria saber assim, se você pudesse definir essa sua trajetória rumo à liberdade financeira em uma palavra ou em uma frase, qual seria? Olha, te peguei! Me pegou. Me pegou. Tem uma frase que eu falo bastante, e aí mais com um viés capitalista e mais um capitalismo selvagem. Eu falo, se quer nadar com tubarões, não sangre. Se você for um tubarão que estiver nadando com outros tubarões e você sangrar, inevitavelmente você vai ser devorado. E o capitalismo é dessa forma. Quando a gente entende o capitalismo e vê que ele é uma bolha e através de vários recursos ele cria necessidade, cria desejo das pessoas, é ali que começa a ter a troca de capital, de rendimento, e isso se torna lucro para as grandes empresas. Então não dá para a gente simplesmente achar que vai trabalhar, ganhar o salário e a vida vai mudar. Não, precisa de algo a mais. Precisa de organização, precisa de planejamento, precisa abrir mão de muitas coisas e não focar no status, focar no nosso crescimento. Né? Eu acho que esse é o grande ponto aí principal.
Que legal, Lucas. Eu queria te agradecer imensamente, né, por compartilhar essa história, por compartilhar como o poder do foco, como você comentou, né, em várias coisas, mas com uma visão do que se quer do futuro, pode mudar a nossa perspectiva atual, né? E eu tenho certeza que isso pode inspirar muitas pessoas, porque não é tarde para começar. Fique muito claro, né? Para todos nós sempre é um tempo. Não é tarde para começar, é hora de plantar hoje para colher amanhã. Mas eu queria te agradecer imensamente por ter compartilhado essa história. Eu espero que inspire muitas pessoas a olharem e falarem: não, também se eu trabalhar, quem sabe? Se eu me colocar em perspectiva, eu também consigo chegar lá. Com muito foco, todos conseguem realizar sonhos, e o foco sempre precisa ser a felicidade e o propósito. Se focar muito no dinheiro, o dinheiro ele foge, ele não vem. Então eu agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história, e eu tenho muitos sonhos ainda para realizar e vou correr atrás deles. Ah, mas é com certeza. Ainda tem tentando, tá super tranquilo, tem muita coisa para viver. Bom, e se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Lucas, eu vou deixar todos os contatos dele aqui na descrição do nosso vídeo. Ele é uma pessoa muito acessível, tem muito conhecimento, como eu acabei de falar. Trabalha, empreende, investe. Pode focar ali que vai dar sucesso. Então por hoje é só, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.